Deixa eu, tenho que dividir a tela aqui, né? Tela inteira. Pronto, vocês devem estar vendo uma tela minha aí. Bom, bom dia para todos, então. Para quem já tinha falado bom dia de novo. Para quem não tinha falado, que chegou agora, bom dia. Tá tudo em ordem aí? Vocês estão vendo direitinho? Se tiver algum problema, me avisa. Tudo certo, tudo certo. Se vocês tiveram tempo de ver aí, de trabalhar com esse site aí, eu achei legal esse site. Tá? Para brincar bastante com o pêndulo aí. Inclusive, tinha uma questão interessante. A gente não teve tempo de ver naquela aula. Vamos fazer aqui só para a gente ver. Vou abrir aqui esse link. A gente pode colocar gravidade igual a zero. O que aconteceria se a gravidade fosse igual a zero? Vocês lembram do pêndulo? Então, o pêndulo tem aquela equaçãozinha que resulta para o período, né? Período do pêndulo fica igual 2π raiz de L sobre G. Se a gravidade for igual a zero, nessa equação o que acontece? O período é infinito. Né? Vamos ver o que acontece lá no sitezinho. Então, se eu coloco aqui, ele está com a gravidade da Terra e está oscilando, bacana. E a gente pode reduzir aqui, colocar a gravidade igual a zero. Então, quer dizer, o que aconteceu aqui? O período não deu infinito. Por que o período aqui não deu infinito? Porque ele já tinha um movimento, então ele está fazendo um movimento circular uniforme. Não é o período de oscilação do pêndulo. Tá? Agora, nessa gravidade igual a zero, se eu pegar e colocar ele aqui, ele fica aqui, ó. Não tem gravidade, né? Então não tem força puxando ele para baixo. Aonde você colocá-lo, ele vai ficar. Tá? Em compensação, se eu ponho aqui qualquer gravidade aqui, não importa, ponho ele para oscilar, e daí nesse momento eu volto para a gravidade igual a zero, então ele já tem uma velocidade, aí ele sai com a velocidade que ele tem o tempo todo, sendo puxado para dentro por conta da corda que está segurando ele. Mas essa é a inércia que ele já tinha de um certo movimento, então ele fica rodando. Esse período é de um movimento circular uniforme, não é por conta do pêndulo. Quando a gente fez aquele conta do pêndulo, a gente considerou que tinha gravidade, né? Tinha gravidade, e a gravidade puxava ele para baixo o tempo todo, ou seja, se eu coloco nessa posição, tem que ter uma força puxando ele para baixo para ele fazer o pêndulo. Ora, mas aqui eu não tenho, porque a gravidade é zero, então ele fica parado. Então esse exemplo aqui, esse negocinho aqui é bastante didático. Eu gostei, pelo menos. Tá? Vamos voltar lá para a nossa aula, né? Vamos voltar para a nossa aula, nós estamos aqui na apresentação. Então, isso que era o resultado do pêndulo, principalmente, toda aquela discussão que a gente fez. Esse pêndulo não tem atrito, não tem alguma coisa atrapalhando ele. E era só uma massa presa no cordão aqui, fazendo esse movimento, porque tem o peso atuando nele o tempo todo. Vamos para outros casos de pêndulo agora. Vamos estudar outros casos de pêndulo. Antes eu copiei esse exercíciozinho aqui, é só uma pergunta para ver se a gente entendeu alguma coisa. Então, vou de novo botar aquela equação aqui. O período é 2π raiz de L sobre G. A gente tirou isso porque, de alguma forma, a equação lá ficou D2 θ dt2
mais ômega 2 θ igual a zero. E aqui o ômega 2 era a raiz de L sobre G. Aqui, perdão, L sobre G. Ômega 2 é L sobre G. Né? Tinha chegado que ômega 2 é L sobre G. Então, o ômega é raiz de L. G sobre L, perdão. Tem alguém querendo entrar aí? Deixa eu ver. Então, o ômega que era G sobre L. Então, o ômega, que é 2πf, e o F é um subperíodo, foi da onde a gente deduziu aquilo ali. E aqui é por conta da força que atuava sobre a componente que puxa ele para o centro. Então, aí vamos, baseado nisso daqui, ó, quero ver só se a gente entendeu isso daqui. Você prepara dois sistemas oscilantes. Um pêndulo simples e um bloco pendurado por uma mola vertical. Então, a gente já viu que eles são equivalentes, né? Pêndulo simples está aqui. Ele pode sair aqui para descrever um arco. E o outro é uma mola. Essa mola oscila aqui. Vamos lá. Antes de eu falar mais dele, vamos ler o exercício. Quero ver quem é que consegue pensar aí junto comigo. Então, você tem dois sistemas oscilantes, que é esse pêndulo e essa mola vertical. Você ajusta cuidadosamente o comprimento do pêndulo de maneira que ambos tenham o mesmo período. Porque o período depende aqui só do L, e aqui depende... Do que depende o período aqui? Ômega 2 aqui é K sobre M. Então, você pôs uma massa aqui, e tem uma constante de mola, então me dá uma frequência. Então, uma frequência tem um período. Ele fica oscilando para lá e para cá, e você muda o L aqui, para que os dois fiquem iguaizinhos, né? Enquanto ele faz esse caminho, de volta até aqui, essa mola fez daqui até aqui. Foi e voltou. Tá, isso é possível, não tem... Né? Inclusive, a gente viu lá um desenho onde isso acontecia. Mas agora você faz o seguinte, então eles têm o mesmo período, ou seja, aqui na Terra. Ele não fala, mas... A Terra. No planeta Terra, né? Agora você leva os dois osciladores para a Lua. Pergunta, eles ainda têm o mesmo período? Pergunta interessante. O que aconteceria se você observasse os dois osciladores em uma nave espacial que está em órbita? Assuma que a mola tem espaços abertos entre as espirais, quando ela não está esticada, para que ela possa ser tanto esticada como comprimida. Ou seja, a mola é normal, né? A mola está lá normal, pode... E aí? Primeira pergunta. Você pega esses dois sistemas que estão oscilando com a mesma frequência, ou seja, com o mesmo período, né? Período inverso da frequência, então falou em frequência, falou em período, falou em período, falou em frequência. Período é quanto tempo ele demora para fazer o ciclo, frequência é quantas vezes ele faz aquilo por segundo. Então eles estão iguaizinhos. Não sei se vocês conseguem me ver, mas um está fazendo assim, que é a mola, e o outro está fazendo assim. Então minha coordenação motora aqui é meio difícil, mas é isso, né? Estão iguais. Agora você leva eles para a Lua, o que acontece? Eles vão ter o mesmo período ou não? Eles Eu não... acho pode falar. Boa resposta. porque uma depende da constante da mola, né? E aí a constante não muda se troca de lugar, eu acho. Exatamente. Esse daqui depende da mola e da massa. São duas coisas que não
são intrínsecas, né? A massa é uma propriedade intrínseca da matéria. O que é massa? Eu não sei. É alguma coisa que matéria tem. Se tem matéria, tem massa. E é a mesma aqui na Lua ou em cima do cometa Halley. E a constante da mola é uma propriedade do arranjo daqueles átomos lá. Então, isso aqui não depende da gravidade. E esse período depende da gravidade. Como você vai para a Lua, você muda o período. A gravidade na Lua é menor, então o período é maior. O período na Lua é maior do que aqui, demora mais tempo. Então, eles saem dessa condição que é estar em fase. Quando eles têm o mesmo período, então eles estão em fase. Tá? Quer dizer, a mola está aqui embaixo, esse daqui está aqui em cima. Aí eles fazem assim, ó. Tá? Mesma coisa. Quando eu levei para a Lua, esse daqui muda e esse outro aqui não muda. Bom, então essa primeira parte está bem entendida, porque esse daqui depende da condição local e esse não depende da condição local. Tem uma massa molar, não depende da condição local. E se você colocasse os dois numa nave espacial que está em órbita? O que isso significaria? Bom, a nave espacial em órbita, o G é igual a zero lá em cima, né? Ou praticamente zero. Então a gente já viu o que acontece com esse. Esse aqui ele fica parado no local onde você puser ele. Se você puser ele para cá, ele fica parado aqui. A não ser que você dê um toco nele, né? Você dê um tapinha nele, aí ele vai fazer um movimento circular. Porque você deu um toco nele, ele quer andar reto. Bom, ele não pode andar reto porque esse bicho vai puxar ele para dentro. Aí chega aqui, ele quer andar reto. O cordão puxa ele para dentro. Ele quer andar reto, o cordão puxa ele para dentro. Mas se você só colocá-lo na posição aqui, esperando que a gravidade atue, não tem gravidade. Se não tem gravidade, então ele fica parado. Enquanto a mola, não. O que vai acontecer com a mola? Ora, igualzinho na Terra, se a mola está lá de pendurada e está em equilíbrio, aqui na Terra ou na Lua, tem essa posição que muda, só isso. Com relação à Terra e à Lua. Muda o x0 lá. Por que muda o x0? Porque o x0 é fixado pelo equilíbrio do peso com a mola. Você iguala o mg igual a kx0. Então, muda quem é a posição de equilíbrio. Se eu não tenho gravidade, a posição de equilíbrio é em torno da posição da mola pura. Aquele primeiro desenho lá, lembra? Está aqui. Mas a partir do momento que você tirar ela do equilíbrio aqui, puxar ela para cá, ela vai fazer uma força de restauração para lá. Então ela vai oscilar. E de novo com a mesma frequência. Só que agora em torno da posição zero. A posição de equilíbrio dela vai ser zero. A posição de equilíbrio, quando você muda para a gravidade da Lua, é o x0 igual a mg da Lua sobre o K. Quando está na Terra, essa posição de equilíbrio é mg da Terra sobre o K. Você só está mudando a posição de equilíbrio. Mas você não muda a frequência. Certo? Esse comentário dele é para dizer que, se vocês lembram daquela transparência que eu tinha posto, vamos voltar lá. Não custa nada a gente voltar lá para trás. Quando a gente estava estudando a mola de pendurada, né? Para explicar a mola de pendurada, a gente pôs uma foto em que não tinha praticamente espaço aqui entre elas, olha lá. Então parece que ela não pode comprimir. Não, então a mola já é assim naturalmente, ela já é uma mola que tem espaço quando ela está livre. Ela está livre. Quando eu coloco um peso, essa daqui é a posição que seria o zero. Quando eu coloco um peso, ela vai se equilibrar aqui, no x0, que é o x0, como eu falei ali.
O x0 vai ser exatamente mg sobre k. E o g depende de onde você está, se é na Terra, se é na Lua ou se é na estação espacial. Né? Então já fica direitinho, ó, mg sobre k. Se for na Terra, o g da Terra deu esse daqui. Se for da Lua, vai dar aqui para cima. E se for na nave espacial, como o g é 0, vai estar aqui. Mas para ela oscilar, você precisa tirar da posição de equilíbrio e a oscilação vai ser a mesma. Isso aqui leva a uma questão, inclusive, que é muito trabalhosa para os astronautas. Astronautas, eles sofrem problemas de saúde bastante complicados. Um dos mais graves problemas de saúde que eles têm, por conta da falta de gravidade, é uma doença chamada osteoporose. Os ossos ficam mais frágeis. Por que os ossos ficam mais frágeis? Porque eles não absorvem cálcio. E as pessoas, claro, no começo você não absorve cálcio, o que você faz? Você enfia cálcio na pessoa, manda a pessoa comer cálcio, né? Você não come cálcio em comprimido, come casca de ovo, tá certo? Tem bastante cálcio. Só que o seu corpo, ele não absorve o cálcio porque você ingeriu o cálcio. O seu corpo vai absorver o cálcio se você, obviamente, tiver ingerido cálcio e se você tiver fazendo esforço físico, tiver necessidade física. Quando a gente está aqui na Terra, bom, a gente não sente isso, mas a gente está lutando contra a gravidade o tempo todo. Então, os nossos ossos ficam com essa estrutura que eles têm, que é para aguentar o que a gente faz aqui na Terra. Se a gente vai para a Lua, o esforço é muito menor. Então, os ossos vão ficar mais frágeis, porque eles já nasceram aqui na nossa condição da Terra. Se alguém nascesse na Lua, teria os ossos preparados para viver lá. Então, o nosso sistema, o nosso prefeito que está aqui dentro da nossa cabeça, que a gente não tem acesso a ele, já controla tudo isso. E os astronautas voltavam muito com esse problema. Então, uma forma de fazer os astronautas evitarem ou reduzirem o efeito da osteoporose é fazê-los fazer exercício físico. Mas como que você faz exercício físico? Você vai aqui fazer musculação. Para fazer musculação, você pega um peso que está no chão e levanta ele. Você está agindo contra a gravidade. Se você está lá em cima, você não tem gravidade. Então, esse peso não tem força. Você não precisa fazer força para levantar esse peso. Tá? Você está lá em cima, na nave espacial, você tem um halteres lá. Você, tem um peso aqui, mg. Você vai fazer uma força para cima. Mas lá não tem esse peso aqui. Como lá não tem esse peso aqui, você não faz força nenhuma para levantá-lo. Então, um sistema que tem, se vocês tivessem visto aqueles documentários que eu passei para vocês sobre as naves espaciais, um sistema que tem para fazer exercício é um sistema com mola. Então, tem uma espécie de uma prancha aqui, e uma outra prancha aqui, que são conectadas por uma mola, prendendo elas. E aí o camarada tem que entrar aqui dentro e levantar isso daqui. Aí ele está fazendo uma força contra a mola. Não é a gravidade, mas é a mola que está empurrando ele. Então eles fazem esse tipo de exercício para fortalecer a musculação. Na verdade é para mandar informação para o corpo que tem que fazer. Você tem que queimar proteína ali. E aí o corpo pega o cálcio e joga no seu osso. É muito interessante isso. Eu trabalhei num projeto que isso daí, bom, já faz algum tempo, né? 2001, 2002, 2003, eu trabalhava num projeto junto com a NASA lá que fazia um dispositivo para colocar na pele do astronauta. Esse dispositivo tinha a função de absorver o suor do astronauta e dirigir esse suor por caminhos onde eram feitas medidas sistemáticas. Até hoje isso existe ainda, e é por conta disso que se via que não adiantava fazer ingestão de cálcio porque o cálcio era jogado fora. O seu corpo joga o excesso de cálcio fora. E o cálcio só é absorvido por conta dessa necessidade de esforço físico.
Bastante interessante isso. Vamos para frente. Só para comentar, né? Se a gente fez aquela aproximação parando aqui em primeira ordem para o pêndulo. Se eu não parar em primeira ordem, eu tenho uma equação diferencial desse tipo aqui, ó. Bom, como eu falei para vocês, eu não vou querer resolver isso daqui, tá? Mas vai sair uma combinação de seno e cosseno também. Dá para resolver no computador. E se eu depois eu for colocando mais termos, a solução vai ser sempre uma solução oscilante. Só que a frequência agora não é unicamente dada por isso daqui, porque você tem outros termos que vão envolver aqui. Vai aparecer um GL sobre 6, vai complicar a minha frequência. Tá? Fica a título de informação para se alguém um dia for trabalhar com sistemas fora dessa condição normal. Para nós, em todos os casos, a gente está sempre tratando ângulos pequenos, certo? O nosso pêndulo aqui. Em todos os casos que nós vamos ver agora, porque agora nós vamos ver outros pêndulos, não só esse de uma massa presa na ponta de uma corda, mas o nosso ângulo aqui é sempre um ângulo que eu posso considerar pequeno, tá? Ou seja, muito menor que 1, na verdade, muito menor que π. Ok? Que é, a grosso modo, a gente viu lá limitado a 10 graus. Ah, deixa eu mostrar esse videozinho aqui. Esse videozinho aqui é só para dizer que a física pode ser engraçada também. Ou se não engraçada, mas pelo menos motivante, né? Eu vou fazer tudo isso daqui é baseado no pêndulo. No pêndulo e no fato que o período de oscilação depende do L. Né? L sobre G, mas o G é constante, não depende só do L, aqui no caso. Ou seja, o que acontece se eu deixo escrever aqui, que a gente já sabe agora, decore salteado, mas o período é 2π, que é uma constante, né, não muda, raiz de L sobre G. O G é constante, ou seja, se eu mudar o L, se eu aumentar o L, eu aumento o período. Consequentemente, se eu diminuir o L, eu diminuo o período. Na verdade, então, a partir do momento que o L vai ficando menor, o período vai ficando bem menor. E esse tipo de coisa a gente pode ver lá naquele... Deixa eu ver se está aberto aquele site. Ah, eu fechei lá o pêndulo, né? Dá para abrir de novo aqui. Se durante o fato que ele está fazendo a oscilação você muda o L, você muda, obviamente, o período dele. Tá? Claro, principalmente se ele está no extremo, que ele está no extremo, no máximo da tua amplitude, né? Ele não está começando o negócio lá, deixa eu ver por quê, como é que eu faço para começar isso. Aqui, vamos clicar aqui. Se no momento que ele está com maior velocidade, eu mudo o L, então ele vai querer ir mais longe, se eu diminuir o L. Se eu aumentar o L, ele vai querer ir mais perto. Então, a grosso modo, é isso que eu estou falando. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui, um L bem pequeno. Não, vamos fazer o inverso. Vamos colocar um L bem grande. É o máximo que ele pode aqui, né? O máximo que ele pode. Aí eu vou fazer ele oscilar aqui, ó, 10 graus. Pronto. E durante essa oscilação dele, eu vou mudar ele para cá. O que acontece? Obviamente o período muda, mas muda o ângulo dele também. Por que muda o ângulo dele? Porque quando eu troco o L, eu estou trocando o L no momento em que ele tem movimento, então ele vai ter essa velocidade para um L menor, ele vai poder ir mais longe, certo? Vou tentar fazer aqui, olha lá. Então, esse experimento do camarada aqui, que nós vamos ver agora, é baseado unicamente nisso. Cadê? Aqui.
É um experimento onde você coloca alguma coisa para oscilar e você muda o comprimento do L bem rápido. Ele não está indo, vamos tentar ver do outro jeito aqui. Então, como você está mudando o L muito rápido, você está mudando o período e você está mudando a condição da amplitude dele. A condição da amplitude depende das condições iniciais. Lembram qual que era o máximo e qual que era a velocidade na posição de máximo ou em qualquer outra posição, não importa. Se você mudou o período, então você mudou essa velocidade. Não estou conseguindo ver aqui, tá certo? Acho que eu vou copiar o link e vocês vejam depois isso daí. Ou, na verdade, eu vou dar um jeito de gravar esse negócio e, agora que eu já sei mais ou menos fazer isso, estou aprendendo, vou gravar e vou colocar aqui para nós. Vamos ver se vai agora, a última tentativa. Hoje. Ah, meu Deus do céu. Hoje eu vou mostrar para vocês o experimento da caneca assustada. Esse experimento é muito legal porque ele é muito simples, com certeza absoluta você tem as coisas aí na sua casa para fazer, e o mais legal, é bom para você fazer com outras pessoas, para elas se surpreenderem com o resultado do experimento. Então bora lá, vou fazer com a Mari, vamos ver o que ela vai achar. Mary, eu tenho aqui uma caneca, aquela caneca que você adora. A caneca branca, não tem nada demais essa caneca. E aqui tem um barbante, prendendo essa caneca numa porquinha. Pode ser uma porquinha aqui. A porca normal. E eu dei um lápis pra você. Sem ponta e sem borracha. Você queria que eu desse um lápis chique pra você fazer a experiência. Lógico. Mariana, agora eu vou pedir pra você segurar esse lápis virado pra frente. Vai segurar direitinho, mesmo mais ou menos na altura do seu ombro. Sim? Isso. Agora o que eu vou fazer é pendurar a caneca aqui no lápis. Tá vendo? Tô. Ela tá pendurada só pela minha mão aqui, tá? Tá, tô segurando a caneca. E se eu soltar essa porquinha, vai cair a caneca, né? vou espatifar a caneca no chão, certo? Certo. Tá concentrada? Tô. É só soltar ou tem que empurrar alguma coisa? Só soltar. Bom, agora eu vou te ensinar a fazer a experiência e depois explicar. Pronto, acho que eu vou Para fazer esse dar para eu experimento, dividir você aqui vai depois precisar com de vocês. 4 objetos muito simples. Né? Então, o que aconteceu nesse caso aí? Cadê a nossa apresentação aqui? De alguma forma eu saí da apresentação. Bom, então a gente entendeu, dá para ver muito bem o que aconteceu, nós já sabemos isso. Quer dizer, o oscilador não é a caneca, né? O oscilador é a porquinha lá. Então depende da massa, período que ela vai, só que o L dela vai mudando. Ele soltou lá de cima e ela começa a oscilar, porque ela quer cair também. A porquinha quer cair, então ela vai começar a oscilar, só que o L dela está mudando. Ela já tem uma velocidade, o L dela vai mudando, então ela vai ter uma velocidade suficiente para começar a fazer volta aqui. Ela faz a volta e se prende lá no ponto de apoio dele, que era o lápis, tem que ficar segurando forte, né? Tá? E é claro que o comprimento tem que ser o suficiente para que a caneca não chegue no chão. Ó. Então, isso daí é... Você vai medir a primeira vez, você vai aumentando e vai ver direitinho ali quanto que é. Achei bacana, porque é uma questão dessa oscilação aí. Outras formas de pêndulo, vamos equacionar e vamos passar um pouco mais rápido. Quem tiver dúvida nessas demonstrações que eu vou fazer aqui depois, simplesmente dá uma estudada aí por fora no livro, né? Estuda sozinho aí um pouco. Se tiver dúvida, obviamente pode falar comigo. Tá? Todo o nosso trabalho foi até ali agora. Agora não muda muita coisa. Muda algumas configurações, certo? Mudam algumas configurações,
mas a física é sempre a mesma. É só essa questão de eu ter a gravidade atuando e uma força de reação em algum lugar, segurando ela. E, claro, vem as aproximações matemáticas aí que a gente tem que fazer para conseguir chegar numa equação, como a equação do oscilador harmônico, simples, ó, que é a equação de Euler. Então, nossa questão é que a gente vai chegar sempre numa equação do tipo, como eu frisei tanto lá, D2, uma função qualquer com relação a uma variável, que eu vou chamar do tempo aqui, mais uma constante vezes a função é igual a zero. Porque aqui é a lei de Newton e aqui é a força da forma que eu sei escrever ela. Então, a solução disso daqui é do tipo seno ou cosseno e o período é sempre 2π raiz de A. É porque ômega 2 é igual a... Então, se eu pegar esse pêndulo aqui agora, esse pêndulo aqui, o que ele é de diferente? O que ele tem de diferente? A decomposição de forças nossa, nesse caso, tem que ser diferente, porque o pêndulo não está oscilando num plano agora, que nem nós tínhamos desenhado. No nosso caso anterior, o pêndulo estava oscilando nesse plano aqui. Estava preso por esse fio e eu deslocava ele com relação a um ponto aqui e soltava e ele descreve esse arco. Então é um plano, igualzinho à tela do computador aqui. Nessa outra condição, eu não faço isso. O que eu faço é dar um peteleco nessa bolinha aqui para enfiar ela para dentro da tela do computador. Eu vou representar como se fosse uma flecha aqui, então, um sinal de cruz aqui. Deixa eu apagar ali para ficar esse sinal de cruz bem limpinho. Ficar esse sinal de cruz aqui bem limpinho. Então eu vou dar um peteleco nela, ou um puxão para frente, tanto faz, do jeito que vocês quiserem, né, para que ela, tentando fazer ela entrar na tela do computador. Ora, eu tenho o fio aqui, então o fio não deixa ela entrar, o fio puxa ela para ficar sempre essa distância, eu não consigo fazer estender o fio. Então ela faz esse movimento circular aqui, ó. Agora o plano de movimento dela é um plano paralelo ao chão ou paralelo ao teto lá. Como o teto pode ser inclinado, então não vale, é paralelo ao chão, porque é onde está a gravidade constante. Né? Entenderam? Então é um movimento cônico. Se eu olhar de cima, o fio está preso aqui e ele está fazendo esse movimento. Eu olhando de cima, porque eu não soltei ele. Um pêndulo simples seria... Um pêndulo simples, ele estaria fazendo isso olhando de cima, né? Não, aqui eu dei um peteleco nele para ir para lá. Como ele tem o fio preso, ele quer ir para lá e o fio puxa ele de volta, então ele vai fazer sempre esse movimento aqui, sempre de volta para o centro aqui. Alguém querendo entrar aí? Não, não é. Não. Entenderam? Então é um cone, né? É um cone, é como se fosse aquele cone de sorvete lá invertido. E o ângulo aqui fica constante agora. Esse ângulo aqui não é esse ângulo de rotação aqui. Aqui é um ângulo φ. E aqui é um ângulo θ. Esse ângulo θ é constante o tempo todo. O que muda aqui é o ângulo φ, que é esse ângulo aqui, ó. Ele está descrevendo.
Entenderam a diferença, então, né? E o peso está sempre atuando aqui para baixo e a tração está sempre puxando para lá. Então, a tração nesse caso é diferente da tração nesse caso aqui. Aqui a gente teria que chamar de, sei lá, de T1 e aqui de T2. Aqui a T1 vai mudando, a gente já viu que ela muda conforme esse ângulo aqui muda, né? E aqui ela vai ser a mesma o tempo todo. Porque esse ângulo não muda. Então, o nosso problema agora é equacionar isso daqui. Ora, é a mesma história de sempre. O peso é a única força que eu tenho atuando, é o peso, que é mg. Esse daqui não muda. E, de novo, não está tendo movimento nessa direção aqui. Então, quem está segurando ele nessa direção só pode ser a componente da tração aqui. Então, tem uma componente da tração aqui que tem que segurar ele, porque ele não faz nenhum movimento na vertical, ele só faz movimento para cá. Se eu decomponho a tração, então, aqui nesse caminho, sobra uma componente da tração para cá, ó, que não tem nada equilibrando ela para lá. Isso aqui não existe. Então, fica uma componente de força livre aqui, ó. Vamos ver se alguém querendo entrar. Não. Então, a equação de Newton aplicada para a vertical aqui, a somatória das forças é uma resultante, que me dá massa vezes aceleração. Não tem massa vezes aceleração, então é zero aqui na vertical. Ou seja, essa componente da tração, eu vou chamar componente perpendicular ao chão, essa componente é igual a mg em intensidade. Por quê? Porque vetorialmente essa componente mais o peso tem que dar zero. Porque a lei de Newton me diz isso. A lei de Newton me diz que a soma de todas as forças vetorialmente é massa vezes aceleração. Vetorialmente. Então, as componentes aqui, que são, se eu escolher o positivo para cima, o TL para cima, então o mg está para baixo, está com o sinal contrário, é igual a massa vezes aceleração nessa direção. Quanto que a aceleração nessa direção é zero. Então, essa componente é igual a mg. E essa outra componente aqui é livre. Então, a somatória de todas as forças, que essa já deu isso daqui, essa componente aqui vai me dar um T paralelo ao chão, igual, não tem mais nada, não tem outra força, tem que ser igual a massa vezes essa aceleração aí. Ora, ele está descrevendo um movimento circular aqui, né? Então, é isso. O movimento circular, a aceleração é v ao quadrado sobre r. Então, de alguma forma, T paralelo é mv ao quadrado sobre r. Então, é só eu descrever quem são essas componentes aqui agora. A componente paralela, vetorialmente, mais a componente perpendicular, tem que dar essa outra aqui. Então, esse ângulo aqui é θ, ou seja, esse ângulo aqui é θ. Né? Porque desceu aqui. Então, esse daqui é θ, esse por oposição são iguais. Então, vamos para uma coisa mais limpa aqui. Vamos ver se a gente tem na outra aqui, tudo mais limpo aqui. Mesmo desenho, só que só as componentes aqui agora. Então, eu tenho um movimento circular. Estou descrevendo aqui, ó. Um movimento circular, porque eu dei uma pancada nele para ele se mover nessa direção. Então, esse movimento circular é resultante única e exclusivamente dessa tração que tem aqui.
Para descrever um movimento circular, tem que ter sempre aquilo que a gente chama uma força centrípeta, ou seja, quem está fazendo essa força centrípeta é a componente da tração, porque senão ele quer ir embora, senão ele iria embora direto. Ele não vai embora direto, por quê? Porque tem uma componente da tração que puxa ele para o centro. Tem uma componente da tração que puxa ele para o centro. Então começa até a ficar claro na nossa cabeça essa questão da força centrípeta. Não é uma coisa mágica, como é apresentada em Física 1, né? Ah, tem uma força para o centro. Claro que tem uma força para o centro. Quem que exerce essa força para o centro? Nesse caso aqui é a componente dessa tração que existe porque tem um fio aqui. Em último caso, quem está fazendo essa força aqui são as moléculas dele que estão ligadas aqui, que não rompem perante o peso. É a mesma história de sempre. Você colocar um peso muito grande, rompe esse negócio. Que na verdade tem um pouquinho a mais, vamos continuar um pouquinho a mais para a gente ver. Né? Então, ó, essa tração aqui está aqui. Ó. E eu tenho o peso atuando para cá. Tá? O ângulo está lá. Ó. Teta, né? Teta e teta. O teta foi... Eu escolho aqui agora onde que eu vou e como que eu vou fazer. E esse ângulo que está variando aqui, esse ângulo varia com o tempo, né? Esse ângulo aqui é φ. Na verdade, tem um ômega, que é o ângulo φ dividido pelo tempo. Mais corretamente é escrever isso aqui. Ou seja, o φ é φ0 mais um ômega t. Mas aqui a gente vai chegar lá já já. Então, essa componente aqui eu vou decompor de forma diferente do pêndulo. O pêndulo lá, simples, o pêndulo simples, o que eu fazia? Eu pegava aqui e falava, bom, aqui tem o peso, e aqui tem a atração. Então, como ele faz um arco aqui, ó, eu escolhi como eixo onde ele está aqui, entendendo que isso aqui é o mesmo θ. Então, aqui tem a componente do peso, né, que aqui é mg. Então, aqui era mg cosseno θ, que iguala com essa tração perfeitamente. Então, a tração é sempre mg cosseno θ aqui. E o θ vai variando, a tração vai variando. A tração é máxima quando o θ for igual a zero, porque o cosseno dá 1. A tração é máxima aqui embaixo. E é mínima lá em cima. Bom, a gente já viu, já entendeu isso. A tração vai variando aqui. E aí fica uma parte livre aqui, que é que provoca o movimento para o centro. Essa decomposição aqui, ela é diferente. Eu não escolho mais esse eixo, por quê? Porque essa tração não está variando. Então, é mais interessante eu decompor. Eu sempre posso decompor em qualquer eixo, né? Isso não interfere em nada. Então, o desenho parece idêntico, ó. Só que aquela história que eu sempre falo para vocês, se eu entendo o que eu estou fazendo, fica bacana. Se eu não entendo, me complica. Esse daqui está fazendo um arco, esse daqui não está fazendo um arco, ele está fazendo uma circunferência lá. Então, o peso está aqui o tempo todo. Então, essa tração aqui, eu vou decompor agora, não que nem eu fiz lá, mas, na verdade, nessa daqui eu decompus o peso, aqui eu vou decompor a tração. Fica mais fácil para eu ver. Então, isso daqui é θ, isso daqui é θ. Então, aqui é T cosseno θ, que é igual a mg. Olha como deu diferente. Aqui era T é igual a mg cosseno θ. E aqui é T cosseno θ é igual a mg. Quer dizer, o cosseno de θ mudou de lado. O cosseno de θ mudou de opinião aqui. Ele é muito volúvel, ele mudou de opinião. Mudou de opinião, eu estou brincando aqui, claro, só porque a condição é diferente. Então, na verdade, aqui o T é igual a mg sobre o cosseno de θ. Quando o θ é zero, a tração está lá embaixo, vale mg somente. A partir do momento que o θ vai crescendo, essa tração vai crescendo.
Porque se o θ vai aumentando, 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 passa por 35, 40 graus, o que acontece? Esse número aqui vai ficando menor que 1. No limite de 90 graus, esse negócio aqui dá zero. Então, a tração tem que ser infinita para segurar. É claro, né? Não tem como, certo? Não tem como imaginar um pêndulo cônico, que você deu um peteleco para lá e que ele vai fazer rodar aqui. Porque o peso vai estar sempre forçando aqui para baixo. E é só aquela componente da tração que vai fazer ele rodar. Então, a partir do momento que você vai aumentando o ângulo aqui e fazendo ele rodar, aumentando e fazendo ele rodar, a tração fica maior. Eventualmente, ela se rompe. O pêndulo cônico tem a menor tração quando o ângulo é bem pequenininho aqui, né? O ângulo θ. E aí, você ficou então com essa componente que está orientada para o centro aqui, que é, obviamente, t seno θ, porque t cosseno θ é essa projeção aqui. Deixa eu pôr aqui o amarelo. Então, o t cosseno θ é essa daqui, né? E essa outra aqui é t seno θ. Então, ficou com t seno θ, que é a força centrípeta. É a força que leva ele para o centro. Por que leva ele para o centro? Porque ele quer ir embora, e ela puxa ele para o centro. Ele quer ir embora, e ela puxa ele para o centro. Ele quer ir embora, e ela puxa ele para o centro o tempo todo. Então, se a soma das forças é massa vezes aceleração, a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Isso aqui é t seno θ. Ora, mas o t a gente viu aqui que é mg sobre cosseno θ. Então, eu consigo tirar ele daqui, tirar essa tração. Eu não conheço quem é, né? Eu não conheço quem é nessa equação, mas eu conheço ela daqui. Então, ela é mg sobre cosseno θ, eu vou colocar lá. Então, mv ao quadrado sobre r, que apesar de parecer 2 é r, né? A gente lembra que eu falei, r. É mg sobre cosseno θ. Tinha um seno θ aqui. Ficou um cosseno θ aqui. Então, a massa vai embora, como sempre, não depende da massa. E você tirou que v ao quadrado sobre r é g seno θ. Quem que é v ao quadrado? V é o tempo que ele demora para dar uma volta, dividido pelo período. Então, v é 2πr sobre o período. Porque v é o tanto que ele percorreu, dividido pelo tempo que ele demorou para percorrer. Ele percorreu uma volta é 2πr. Então, ficou 4π2r2 sobre t ao quadrado é igual, ou tem um r aqui embaixo, né, esse daqui, é igual a g tangente de θ. Ora, então, um R cancelou aqui. Tá? Um R cancelou aqui e... vamos limpar essa bagunça toda aqui, que está muito grande aqui. Vamos limpar essa bagunça aqui. Porque então G ficou... sobre L cosseno θ. Vamos ver o que eu fiz aqui. Bom, até aqui está tudo certo. Até aqui está bacana. O que eu fiz aqui? Deixa eu apagar essas coisas aqui. Para dar uma limpada no terreno aqui. Senão, eu preciso aprender a colocar uma transparência em branco para fazer as contas, né? Acho que ficaria mais livre dessa história.
Então, nesse pêndulo aí, o que vai acontecer é que a minha frequência vai ser exatamente dada. Agora, em função do θ, a mesma coisa, só que o θ, se eu não conseguir fazer essa aproximação de θ pequeno, então eu não vou tirar essa minha relação aqui. Lembra, seno de θ para θ muito pequeno é aproximadamente θ. Θ, tá? Não é zero, né? E o cosseno de θ para θ muito pequeno é aproximadamente 1. Então, para ângulos pequenos aqui, ângulos θ pequeno, o que eu chego é, depois dessa minha relação toda aí, esse monte de coisa que eu escrevi, é que o período fica igualzinho lá o outro, 2π raiz de L sobre G. Que não poderia até ser diferente, né? Então, um pêndulo simples, ele oscila daqui para cá, nesse plano, e se ele for circular, ele vai dar a volta lá. No mesmo tempo. Tá? No mesmo tempo. Então, a nossa equação está chegando do mesmo jeito aqui. Você está chegando do mesmo jeito, só que sua equação aqui agora é para o φ. Então, você tem lá D2, φ dt2, mais raiz de G sobre L, né? G sobre L, vezes φ é igual a zero. Zero. Aqui não é φ, não. Aqui ficou... Deixa eu apagar isso. Zero. Que me resulta, como o ômega 2π sobre t, toda aquela história que a gente já fez, nesse mesmo resultado. De novo, para ângulos pequenos e toda essa história, porque se a gente muda o ângulo, tá certo? Eu mudo o período, ele vai continuar oscilando, só não obedece mais essa relação. O pêndulo cônico é isso. Ó. Vamos fazer os desenhos aqui. Eu acho que eu copiei o... Acho que eu consegui gravar o videozinho aqui. Ao peso e aceleração sempre para dentro e a tração para lá, né? Quer dizer, o ângulo θ, presta atenção que o ângulo θ é constante. Né? O ângulo θ aqui é constante. Essa tração aqui, uma vez que você levantou aqui, ela fica constante, tem sempre essa aceleração para o centro aqui, porque ele quer vir embora. Se você estiver olhando direitinho para a bola aqui, bem no plano aqui, então parece que ela está fazendo o mesmo movimento do pêndulo, só que sem fazer um arco, né? Ela só está indo para lá e para cá. Mesma história da equivalência que a gente sempre falou, do movimento circular e do movimento do pêndulo. Ok? Bom, de novo aqui, tudo feito aqui com outras transparências, talvez mais elegantes, mais bonitinhas, né? Então, sempre equivalendo o peso com essa daqui está livre, né? E pronto. Vamos para o próximo pêndulo. O próximo pêndulo é um pêndulo físico, ou rígido, ou composto, né, da forma que você quiser escrever. O que acontece é que a massa está distribuída toda ao longo do que está oscilando. Então, eu preciso saber quem que é o ponto de oscilação agora, né? E vou descrever tudo em relação ao centro de massa. Centro de massa, vocês já viram o que é. O centro de massa é o ponto geométrico que descreve toda a simetria do meu sistema. Então,
acaba sendo uma integral, né? Se você for considerar massa por massa, se for um sistema de massas discretas, é uma massa aqui, uma massa aqui, uma massa aqui, uma massa aqui. O centro de massa é a soma de todas essas massas multiplicada pela sua posição, dividida pela soma das massas. Então, é massa vezes posição, a soma de todas elas, dividido pela soma das massas. Ora, isso daqui, na verdade, acaba ficando uma integral, se for para um sistema assim. Bom, isso daqui é física 1, acho que vocês viram, né? Espero que vocês tenham visto. É 1 sobre m, integral de x dm. Nada mais é do que, em termos de cálculo, o teorema da média. Né? A integral de x dm é um ponto médio vezes a massa total. Aí você está achando quem que é esse ponto médio aqui que resulta dessa integral. Ora, então é só para eu conseguir descrever em torno desse ponto. Não importa qual é o ponto que eu fosse descrever, teria que dar a mesma coisa. É que esse daqui fica mais fácil, porque é como se todo o peso estivesse atuando aqui. Tá? Então eu posso escrever isso daí, agora da mesma forma que eu fazia para o pêndulo simples, uma massa aqui, tá? Porque ele vai oscilar em torno desse ponto. Então ele vai descrever um arco. Eu não estou fazendo o pêndulo cônico, estou fazendo o pêndulo simples, um arco. Como que esse ponto aqui vai trabalhar? Vai descrever um arco do mesmo jeito, vai depender desse θ aqui ser pequeno, para a gente poder chegar na nossa equação. O peso dele, todo aplicado aqui, vai agora ser compensado por essa força de reação que está aqui, que está segurando ele. Então, agora eu vou decompor de novo, como eu faço um arco, eu vou decompor o peso aqui nessa componente. Então, o peso aqui é mg. Cosseno θ vai ser equilibrado por essa força aqui. E essa daqui vai ser a força livre. Então, aqui vai ser mg seno θ. A mesma história. Só que o que está entrando aqui agora não é uma tração. É quem que está segurando esse bicho aqui. Porque no nosso caso lá era uma tração. Uma tração, não atração. Né? Do jeito que eu falei, ficou parecendo uma atração, não. Uma tração. A tração que segurava que era a corda. Aqui não é a tração que segura ele. Quem que segura ele aqui? O que segura ele aqui é o fato de a massa estar distribuída, tem que ser um torque que está aqui. Então, aqui a gente vai falar de torque agora. Certo? Então, basicamente é isso. Para eu fazer mais simples, porque não depende da forma aqui, né? Não vai depender da forma, então eu vou colocar uma forma mais simples. Então, o meu centro de massa, nesse caso aqui de uma régua normal, o centro de massa está bem no meio, né? Bem mais simples de fazer. Então, eu vou ter essa massa decomposta aqui, né? Nessa componente e nessa componente aqui. Pronto. Então, quem é que segura essa massa aqui é esse torque que está para lá. Certo? Então, aqui, todos esses desenhos são bastante claros, né? Se for uma barra uniforme, é claro que isso é L sobre 2, mas não depende do fato de ser uma barra uniforme. Se não for um negócio, uma geometria simples de calcular, a gente vai ter dificuldades nessa integral. Se fosse esse daqui, bom, eu nem sei porque eu tenho que descrever a forma dele aqui, para saber fazer essa integral.
Quando é sistema simples assim, bom, eu já fiz a integral, já tenho uma tabela, já tenho um monte de coisa aí. Já consigo fazer isso. Mas a minha questão é sempre essa decomposição e isso daqui que vai ficar igual a massa vezes aceleração. Então, agora, o que eu vou fazer é isso, ó, massa vezes aceleração. Na verdade, então, como eu não tenho um ponto, eu vou falar, não em massa, mas eu vou falar em torque. Física 1, espero que vocês lembrem. A equivalência de massa é para o torque, a equivalência de força é para o torque, a equivalência de massa é para o momento angular, e a equivalência de aceleração é para a aceleração angular. Tá? A mesma equação. A mesma equação. Nessa minha equação, então, o que eu vou escrever? A somatória de todas as forças é o mg, sendo θ, que eu multiplico pelo d, que é o meu braço da força aqui. Isso daqui é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Momento de inércia, bom, eu não sei quem ensinou para vocês momento de inércia, mas eu espero que tenha ficado claro, porque a gente precisa saber disso. O momento de inércia é o equivalente da massa, que eu chamo de massa angular. A massa não é angular, a massa não depende do ângulo, né? Claro, óbvio que não, né? Mas o momento de inércia é aquilo que me mede a dificuldade para eu botar uma massa para rodar. Porque aqui a gente tem uma massa rodando, uma massa total rodando, e essa massa está distribuída, que não é um ponto. Né? O momento de inércia de um ponto é muito simples. É mr2, onde o r é a distância com relação ao ponto que eu quero rodar. Ora, mas se é um ponto, então eu posso falar só em termos de força. Porque tudo isso que vale, quando eu estou falando de torque, que é a generalização correta de fazer, vai ser aplicado para força, quando eu falar que é um ponto. Se não é um ponto, se é uma distribuição, então eu não posso mais falar de massa, porque a massa não está centrada num único ponto. Eu tenho que falar de momento de inércia. Porque o momento de inércia é a dificuldade para botar o negócio para rodar. A inércia é a dificuldade para botar ele para transladar. Então, isso daqui é a massa. A massa da minha bolinha aqui vai me medir o quanto eu tenho de dificuldade para alterar o estado dela, que é o dp/dt. Então, a somatória das forças é dp/dt, que é a massa que está ali. Se a massa é constante, sai fora, fica a massa vezes a aceleração. Ora, mas se a massa agora não é uma bolinha, se é um formato qualquer, uma barra e tudo, então o que vai acontecer? Se eu vou transladá-la, ela fica como se estivesse num ponto só e pronto, volta para a minha equação dp/dt. Mas se ela não vai transladar, se ela vai rodar, então eu não falo mais de força, agora eu falo de torque, porque ela vai rodar. Se ela vai rodar, a somatória dos torques é dl/dt, onde L é o momento angular agora. Ora, mas se ela é rígida, então eu tiro essa parte que eu chamo de momento de inércia, que é o equivalente dessa massa, a dificuldade que eu tenho para rodar, e fica só a aceleração angular. Ora, isso daqui, a única diferença agora que complica bastante a nossa vida, é que depende do ponto aonde eu vou rodar. Uma porta. Se você vai rodar a porta com relação a esse ponto aqui, é diferente de você tentar rodar a porta com relação a esse ponto. Uma barra, ou o que seja. Tá? Então, por isso que o momento de inércia depende da posição.
Porque se eu quero rodar em relação a esse ponto, é uma dificuldade. Se eu quero rodar com relação a esse ponto aqui, perdão, a esse ponto aqui, é outra dificuldade. Rodar com relação a esse ponto aqui, o momento de inércia seria aqui. Né? No meio aqui, bem, no círculo. Tá, então, e o momento de inércia é aquela equação que eu pus aqui. É claro que isso daqui tem que ser só um resumo, eu não posso dar essa aula inteira, gostaria, é uma parte bacana do curso de Física 1, mas como eu acredito que vocês já viram, o que a gente consegue fazer é uma tabela para um monte de geométricas, de curvas geométricas aí, tá certo? Eu rodar um cilindro, eu rodar uma esfera, eu rodar uma barra, tá? Eu falei, se for um violão igual ao outro ali, fica uma integral mais complicada. Se eu cheguei nessa equação, que eu entendi essa equação, então, que é a mesma equação que eu tinha para um pêndulo simples, só que no pêndulo simples era força, e agora não é mais força, agora é torque, porque é rotação em torno do centro de massa ali, com relação a outro ponto, né? É essa figura exata aqui. Eu estou rodando como se toda a massa estivesse aqui no centro, deixa eu pôr o laser, como se toda a massa estivesse aqui no centro, que é o meu centro de massa, com relação a esse ponto. Então, toda a massa centrada aqui, rodando com relação a esse ponto aqui. Então, eu não posso falar agora mais em força, porque tem todas as outras massas, então tem que falar de torque. Então, a somatória de todos os torques, que é a lei de Newton, é a somatória de todas as forças é massa vezes aceleração. A somatória de todos os torques é o momento de inércia vezes a aceleração angular. A somatória de todos os torques, bom, só tem um torque lá, que é o mg seno de θ, que é a força vezes o braço, d. D é a distância do centro de massa até o ponto de rotação. Nesse caso aqui é L sobre 2, mas se não for L sobre 2, se for essa figura aqui, então é D aqui. Vou de novo o laser aqui. Então D seria essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Então o torque é mg seno θ vezes o D, que é igual ao momento de inércia desse bicho aqui, que eu posso não saber calcular, tá certo? Se for uma figura complicada, eu não sei calcular. Mas é o momento de inércia desse negócio aqui, vezes a aceleração angular. E a aceleração angular é o d2 θ dθ2. Pronto. Então, caiu na mesma equação. Caiu na mesma equação que a gente tinha. Com a única diferença que agora eu vou ter d2 θ dθ2, e o que vai me sobrar é esse mgd sobre o i. Então, o ômega 2 é mgd sobre i. É uma generalização, na verdade, da equação do pêndulo. Não sei o que eu fiz aqui, apliquei aqui, apertei um botão errado, até ele voltar agora, vamos ver se ele para. Porque o momento de inércia de uma bola presa por um fio é mr2. Se a gente colocar mr2 ali, volta exatamente na equação do pêndulo. Oh, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Vamos parar, vamos tentar parar esse negócio aqui. Vocês viram, acabou de dar pau aí, mas a gente abre tudo de novo, começa tudo de novo. Vamos lá para baixo, onde a gente estava, então. Então, a gente está... Esse pêndulo físico é uma generalização do pêndulo simples. Esse
Então, esse sistema aqui, eventualmente, toda essa massa distribuída pode estar num ponto só aqui, pode ser aquela bolinha minha. Então, essa minha equação geral agora tem que descrever, tem que conter aquele caso particular. Tá? Eu só cheguei na equação geral para quando a massa está distribuída de forma aleatória. Tá? Então, essa equação aqui é a mesma, né? Olha lá, D2 θ d θ2 mais ômega 2 θ igual a zero. Então, a solução é seno e cosseno, e a gente vai chegar que o período é 2π raiz desse negócio aqui invertido, né? Acho que é isso, vamos ver. Vamos fazer correto, porque o ômega 2 deu, fazer passo a passo, mgd sobre i. Então, isso daqui é 4π2 sobre T2. 4π2 F2, F2 é 1 sobre T2. Então, eu passo para lá e eu fico com o T2 é igual a 4π2 vezes I vezes mgd. Então, o T é isso daqui. Só para a gente ver que está certinho, o momento de inércia de um sistema vai rodar em torno desse ponto e só tem uma massa aqui. Esse momento de inércia é mr2, r é a distância, então aqui é L ao quadrado. Ora, se eu colocar aqui m L ao quadrado é o D, D ao quadrado. Então a massa vai embora, um D vai embora, e dá 2π na raiz de D sobre G, o D é o L, né? L sobre G. Certo? Ou seja, essa daqui é a equação geral de um pêndulo maciço, um pêndulo composto, um pêndulo físico, que pode ser esse daqui. Basta eu saber quem que é o momento de inércia do bicho que está lá. Ó. Esse daqui rodando em torno desse ponto. Eu não sei onde está o momento de inércia, eu não sei onde está o centro de massa aqui. O centro de massa aqui, a grosso modo, como esse negócio é mais pesado, tal, não sei o que, ele vai estar por aqui, assim, o centro de massa. Então, aqui é o centro de massa. Essa daqui, então, é a distância que vai entrar ali, que é o R. E eu não sei quanto que é o momento de inércia desse bicho aqui, teria que calcular isso daqui. Que é essa integral aí cabeluda, tá certo? Aquela integral lá, dm, sobre vezes todas as posições. Tem que somar sobre todas as posições aqui. E a massa depende. Então, essa integral aqui eu posso não saber calcular, mas boto no computador lá e calculo. E aí esse negócio vai oscilar desse jeito. Ó. Coloco o I aqui, em torno dessa distância, então tive que calcular o centro de massa. Ah, perdão, aqui não é o I, não, aqui é o centro de massa. Essa daqui é a equação do centro de massa, aqui fora que eu dei aqui. Essa equação é a equação do centro de massa. Equação do centro... Essa equação do X do centro de massa, que é o R. Dividido pela massa, claro. Tá toda a massa aqui. A equação do I é outra integral, que é a integral de dm R2. Mais um exemplo meu de como você não decora a equação, né? Não pode decorar a equação, tem que entender. Então, ou alguém te dá esse negócio, ou você manda um aluno seu calcular, tá certo? Vai lá e se vira, calcula esse centro de massa, calcula esse momento de inércia, vem aqui e vê com qual período ele vai oscilar. Alguns momentos de inércia conhecidos, né? Estão aqui descrito, tem essa tabelinha aqui no livro lá.
Se eu for rodar essa barra em relação a esse ponto aqui, então o momento de inércia é ml2 sobre 12. Se eu for rodar com relação a esse ponto aqui, é ml2 sobre 3, ou seja, é muito mais difícil rodar a barra com relação a esse ponto do que rodar lá no centro aqui. A mesma coisa, uma porta aqui que tenha... Bom, essa dimensão aqui não importa, ela não aparece na minha história, porque ela é uniforme aqui. Ela é uniforme aqui, se eu for rodar ela aqui, eu tenho que esse momento de inércia vale m sobre 12 a 2 mais b2. Se eu for rodá-la, então aqui eu estou rodando aqui, se eu for rodá-la aqui, dá m a 2 sobre 3, quer dizer, não depende do b, obviamente, né? Porque agora estou rodando em torno desse eixo. Então aqui eu não posso nem dizer qual que vai ser maior, qual que vai ser menor, né? O cilindro oco que eu for rodar em torno do eixo que passa pelo centro, ele vale m2 sobre 2, o r1 ao quadrado, mais o r2 ao quadrado. Se ele for maciço, rodando em torno desse ponto aqui, dá mr2 sobre 2. Se ele for toda a massa concentrada aqui na ponta, é mais difícil de rodar esse cilindro do que esse. Porque aqui a massa está distribuída. Então, esse daqui tem um momento de inércia menor. Esse daqui eu rodo com torque menor do que esse. Essa daqui é uma esfera maciça. Para rodar em torno de um eixo que passa pelo centro, mr2 vezes 2 quintos. Se ela for uma esfera oca, ela só tem massa em cima, mr2 vezes 2 terços, ou seja, de novo, toda a massa centrada só na parede, dá um momento de inércia maior do que a outra. Ora, o centro de massa desse negócio aqui, a gente sabe tudo, aqui está fácil. O centro de massa é aqui, o centro de massa aqui é no centro, o centro de massa é aqui bem no centro, o centro de massa é bem no centro, né? Esse daqui tem uma facilidade enorme de centro de massa. O centro de massa é aqui, o centro de massa é aqui, o centro de massa é aqui. Então, aqui, se eu fosse ver a rotação com relação a esse ponto, esse aqui seria o meu R. Se eu fosse ver a rotação aqui, desde aqui, com relação a esse ponto aqui, tá rodando aqui, ele ia rodar aqui assim, estaria preso lá, então esse aqui seria o L sobre 2 lá, o exemplo nosso. Mas, bom, para fazer exercício, nós vamos com algumas coisas bem simples aí nesse caso. Sempre usar só a barra e tal, e aqui eu não preciso decorar, porque também não sei calcular na hora lá. Então, esses dados aqui tem que ser dado, né? Não tem sentido ficar memorizando, ficar decorando isso daqui. Saber calcular isso aqui é importante para quem trabalha direto com essa rotação de corpo rígido aí. O último pêndulo, que eu vou ver, porque, inclusive, nós comentamos ele lá na questão do experimento de Cavendish, que estava provando que a força gravitacional era da forma G, massa 1, massa 2 sobre R2, é chamado pêndulo de torção. Esse pêndulo de torção, como eu já comentei com vocês se lembram, ele é basicamente feito porque tem uma fita que segura ele aqui, uma fita rígida. Né? Então, nesse exemplo aqui, ó, aqui tem que ter, não pode ser um fiozinho aqui, tem que ser uma fita aqui, porque essa fita é o que vai dar o torque para ele querer voltar para a posição de origem. Ele está na posição de equilíbrio, você tira ele da posição de equilíbrio, a posição de equilíbrio é aqui, você tira ele da posição de equilíbrio,
Então, existe um torque restaurador aqui por conta dessa fita. Alguma coisa tem que dar um torque para ele querer voltar para a posição de equilíbrio. Então, é sempre a mesma história. Tem que ter uma força resultante em algum lugar. No caso do pêndulo, a força resultante é o mg. Do pêndulo cônico também é o mg, porque se não tem essa força atuando, uma componente dela tem que estar jogando, querendo jogar ele para algum lugar. Aqui a gente viu que a componente era essa. Se o pêndulo é cônico, a componente é aquela lá. Se é um pêndulo físico, é a mesma coisa, só que ao invés de fazer uma massinha, a gente tem que falar de momento de inércia. Então tem sempre alguma força restauradora. Aqui no caso é causado, essa força restauradora por essa fita. Uma fita, claro, exagerando, uma folha de papel, assim, uma fita muito grande, mas que você quer tirar ela da posição aqui de equilíbrio, de estabilidade. Quando você tira, ela quer voltar para o lugar. É claro que esse exemplo aqui é ótimo porque a gente já vê que o torque que uma folha de papel pode dar é muito pequeno, então eu não vou conseguir, vai ter, de alguma forma vai depender de como é essa fita aqui. Porque se for uma folha de papel, não me dá o torque necessário. Se for uma barra de ferro extremamente rígida, eu não consigo nem tirar ela do lugar. Então, alguma coisa aí está relacionada com ela. Então, vamos ver o que é. Mas, a primeira transparência para mostrar isso. Quer dizer que, em vez da força gravitacional, você tem um torque, que é exercido por causa do fio. Então, a força gravitacional aqui não vai interferir para nós. Tá certo? O peso aqui, que é mg, está seguro por essa tração. Ponto. Acabou. Tchau e benção. Não tem mais problema nisso daqui. Porque a somatória das forças aqui é igual a zero, que não está correndo movimento nessa direção. Então, é só aqui o nosso problema. Então, como que eu equaciono isso? Claro, um desenho bonito copiado da internet, um desenho feito por mim, né? Mas já dá para entender aqui. Então, a gente está lá bem no centro de massa, tem o nosso R, é esse arco que ele vai descrever aqui. Quer dizer, essa distância aqui, na verdade, não pode jogar, não pode ter influência, né? Espero que não tenha influência essa distância aqui. Certo? E aí, vamos ver. Então, o que acontece é a mesma coisa. Eu vou dizer que existe um torque. O meu torque é sempre restaurador. Ele quer sempre voltar para a posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio está aqui. Eu tirei ele da posição de equilíbrio e um ângulo aqui θ máximo aqui. Levei ele para lá. O que ele faz? Ele dá um torque para essa coisa voltar para a posição de equilíbrio. Nesse ponto aqui, o torque é zero. Então, ele estava no equilíbrio, mas ele ganhou velocidade e ele vai continuar. Então, ele vai fazer um pêndulo aqui em torno desse ponto. Vai fazer um vai e volta aqui. Ora, de novo, a mesma coisa. Só vou dizer que esse meu torque é restaurador. Mas a somatória de todos os torques, segundo a lei de Newton, é I vezes alfa, porque a somatória de todas as forças é massa vezes aceleração. Se eu multiplicar por uma distância de um lado, fico com torque. Tem que multiplicar a distância dos dois lados. Então, do outro lado, eu fico com dp dt vezes o d, essa distância que vai entrar ali. Então, eu vou reequacionar isso daí. Vai pegar uma parte do d, ao invés de distância, vai ser ângulo. Então, eu vou entrar com mr2. Né? Vamos escrever aqui. De um lado, eu tenho a somatória de todas as forças é massa vezes aceleração. Ora, a grosso modo, em termos de unidades, eu vou multiplicar aqui por D,
Isso aqui vai me dar um torque. Eu vou multiplicar aqui por D. Isso vai me dar o quê? Horas. Aqui, V é espaço pelo tempo. Então, aqui é S, T2. S é D vezes θ, R vezes θ. O R vai ficar com R2 aqui, tá? Aqui está multiplicando, lembra? Então, o S é R vezes θ, 2 dt2. M, D. D ou R aqui, é a mesma coisa. Então, ficou um R2 aqui. Então, ficou M, R2, D2, θ, dθ2, dt2. Lembra que aqui não é ao quadrado, não é derivada de segunda, não quer dizer o quadrado aqui. Então, isso daqui é o momento de inércia. E aqui é o alfa, que é a aceleração angular. E aqui é o torque. Desse jeito está certinho se a massa for pontual. Se a massa não for pontual, eu tenho que entrar com integral, então fica generalizado desse jeito. Então, a equação de Newton me diz que a somatória de todos os torques é I vezes alfa. Ora, I vezes alfa, então, tem que ser igual a esse torque restaurador, que acontece porque existe uma fita lá que quer voltar para a posição de equilíbrio. Por quê? Porque eu tirei as minhas moléculas da posição de equilíbrio delas. Então, I vezes alfa é igual a menos kθ, K é essa constante restauradora aqui. Tá? Então, ficou alfa é D2, θ, dt2. O I passou para lá, e essas coisas todas passaram para cá, ficou K sobre I vezes θ igual a zero. Essa equação aqui a gente já viu ela 14 vezes. Então, o ômega 2 é K sobre I. Eu não precisava ter escrito porque já estava aqui. Quer dizer, todos os passos estão aqui. Ou seja, se o ômega 2 é K sobre I, ômega é 2π sobre T, pronto, então T ficou 2π raiz do momento de inércia dividido pela constante de torção. A constante de torção, que é igualzinha à constante da mola, depende da fita aqui. Então, quem é essa fita aqui? Eu preciso saber quem é isso daqui, fazendo uma experiência igualzinha da mola. Como é que eu sei quanto que é a constante da mola? Como é que eu sei quanto que é a constante da mola? Eu pego aquela mola que está solta lá sozinha. Pronto, isso aqui é o zero. Coloco uma massa nela, que eu conheço o peso. E ela vem para cá. Então, aqui ficou x0. E aí, a gente concluiu lá que mg é igual a kx0. Em módulo, a soma das duas é igual a zero, então em módulo ficou isso daqui. Ou seja, eu medindo o x0, se eu meço o x0, então o K, constante da mola, ficou mg sobre o x0. Sobre o x0. Aqui está difícil escrever porque está no finalzinho. É a mesma coisa aqui. Então, eu coloco o sistema numa posição de equilíbrio, aí eu faço uma força para deslocar um certo tanto, deslocou um certo tanto, então eu tenho que ele deslocou K vezes o θ0, ele fez isso daí para um certo momento de inércia lá que eu pus, um torque que eu dei, né? Pronto, então eu medi esse meu torque aqui, eu fui lá e falei, bom, eu apliquei 2 kg força. Pronto, então meu θ0 é esse negócio que eu pus, que é o equivalente do peso daqui, ó, do mg. Né? Opa, perdão, é o K que eu quero. Porque o θ0 é o que eu meço.
o K dividido pelo θ0. Então, eu sei quanto que é isso daqui para o meu experimento. Ora, isso daqui é o mesmo problema, é qual que é o formato desse bicho aqui que eu estou rodando. Se for um disco assim, um disco rodando em torno desse ponto, eu não pus ele aqui. Um disco rodando em torno do centro, a gente sabe muito bem quem que é o momento de inércia dele. Se for uma porta desse jeito, a gente sabe quanto que é. Se for um cilindro desse jeito, a gente sabe quanto que é. O cilindro maciço vai ser igual a isso aqui. Tá? Rodando em torno desse eixo aqui. Então, quem eu boto para oscilar aqui vai me dar um período desse jeito. Certo? Isso aqui acho que eu mandei para alguém que me pediu. Isso aqui é muito interessante, é só para demonstração, para a gente ver. Aqui são vários pêndulos, todos eles são pêndulos. São pêndulos físicos, mas não importa, porque a oscilação é sempre daquele tipo, né? Raiz, 2π, raiz de L sobre G, se for uma massa, vai ser 2m, 2π raiz de m, g i sobre d, como que é aquela equação nossa, você vê, eu não vou guardar a equação. Como é que a gente chegou aqui? Vai ser 2π raiz de i sobre mg r. Esse daqui é o torque daquele bicho lá, que a gente vai ver lá, aquela figura que a gente vai ver. Certo? O período desse outro aqui vai ser raiz de I sobre K, e pronto. Então, isso aqui, o torque dele é 2π raiz de I sobre mg vezes R, que ele está com relação a esse ponto aqui. Não importa para nós isso. É um pêndulo que está oscilando. Com ângulo supostamente pequeno. Também não importa, porque eu não estou querendo saber se coincide exatamente. Eu só quero fazer o seguinte, eu vou botar vários deles para oscilar, né, vários que eu quero dizer, 5, né? Vou botar 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e eles estão todos fora de fase. Um eu boto no momento, o outro no outro, ou seja, ficam 5 pêndulos doidos aí. Mas olha o que acontece. Vocês estão percebendo? Eles estão todos entrando em sincronia. Estão todos eles entrando em fase. Quer dizer, no começo eles estão fora de fase, totalmente aleatória a fase deles. Né? Pode até alguém falar, mas está parecida a fase. Parecida, mas não era mesmo. E agora eles entraram em fase. Completamente em fase. É muito interessante isso daí. É claro que só está entrando em fase porque eles estão apoiando sobre um sistema aqui que está oscilando e que está permitindo mudar essa fase deles. Então, se a gente for pensar bem, com bastante detalhe, uma das explicações de por que a Lua está sempre girando uma face só virada para nós, ou seja, ela está totalmente em fase com a rotação da Terra. Tá? Eventualmente, no começo dos tempos, lá não estava, ela girava de um jeito e a Terra girava de outro. Só que a Lua influencia as marés aqui. As marés subindo e descendo, elas estão sempre gastando energia ali. Que é exatamente o processo que está fazendo essas latinhas aqui. Se não tivesse essas latinhas, se o sistema fosse fixo na mesa, obviamente isso daqui nunca ia entrar em equilíbrio. Nunca ia entrar em fase. Só entra em fase porque essas complicações, essas diferenças de fase vão sendo absorvidas pelas latinhas aqui.
É por isso que a Terra, para entrar em sintonia com o Sol, lá vai demorar muito e muito, muito tempo, porque essa ligação da Terra com o Sol, de alguma coisa que o Sol influencia as marés, mas muito menos do que a Lua. Entenderam? Mas, de qualquer forma, é um resultado interessante. Isso daqui se chama ressonância. Todos esses pêndulos agora, quando eles estão em fase, eles estão em ressonância. E é isso que nós vamos ver, então, nas próximas aulas. Certo? Por hoje, eu queria acabar, como eu fiz, essa parte. Eu acho que nós temos um pouco de tempo ainda, mas ao invés de começar um assunto novo, deixa eu ver aqui, o assunto novo é eu agora começar a colocar atrito no nosso sistema. Agora eu preciso... Cadê? Está aqui. Agora eu preciso ver o que vai acontecer com o oscilador harmônico quando eu começo a falar, bom, ele não é mais tão perfeito assim. Por quê? Porque ele está raspando em algum lugar aqui. Se ele está raspando, tem um atrito. Mas como eu quero fazer isso com calma, eu acho melhor a gente fazer com calma do que fazer na correria, vamos fazer hoje essa nossa parte que foi feita e, de repente, até dar uma olhadinha em algum exercício aí, só para passar mais 2 minutinhos aí com vocês. Vocês viram que eu coloquei lista de exercícios já, né? Então, por favor, tentem fazer todos os exercícios. Certo? Alguém me perguntou, já começa então agora a perguntar sobre a época da prova. A prova está marcada para o dia 1º de outubro. E eu vou colocar essa enquete lá no sala de aula, até no AVA, para vocês me dizerem se o dia 1º de outubro está aqui. O dia 1º de outubro é uma quinta-feira. Se vocês preferem que eu faça o seguinte, eu posso dar uma aula de exercício de preparação aqui, a gente faria a prova no sábado. Porque, de qualquer forma, são 2 turmas, vai fazer todo mundo junto. Tá? Já me perguntaram se pode fazer em qualquer horário do dia. Não, vai ser no horário especificado, ponto. A prova demora 2 horas. Eu, por conta dessa pandemia, desse negócio de passar exercício para lá e para cá, tudo, internet, que pode ter problema, então estou dando 2 horas e meia, estou dando meia hora a mais por minha conta. Tá? E a minha proposta é, se vocês quiserem, eu faço esse esforço, sem problema nenhum, por vocês, de fazer a aula no sábado. Sábado é um dia mais tranquilo, eu acho. A gente pode marcar logo depois do almoço, acho um bom horário, 1h30 da tarde. De 1h30 da tarde, a gente vai ter as 4 horas fazendo a prova. Tá? Então, ganhamos um dia de exercício aqui. Com relação à minha programação, eu estou bastante tranquilo, porque nós estamos bem. Agora eu falo mais 2 dias sobre oscilador harmônico amortecido e forçado. Depois eu falo de ressonância. E nós acabamos esse assunto. Fazemos a prova e estamos totalmente dentro da programação. Então, vocês só pensem se vocês vão querer a prova no sábado, ao invés da quinta-feira, para ser um dia com mais calma. Não tem aula depois, não tem estresse, a gente tem uma aula mais de exercício. Aproveitem lá, já vão lá no chat, lá na parte lá, e coloquem o nome de vocês para dizer que estão presentes. E pronto. Tá? Já são 9h10, vamos só... Se alguém quiser já ir embora, pode ir embora. Vamos ficar aqui, enquanto isso, lendo alguns exercícios aí. Tá? Aqui está o seguinte, vamos ler esse exercício juntos aí. A velocidade v de uma partícula que executa um movimento harmônico simples é mostrado na figura do 15.20, aqui, v. Essa é a velocidade dele. A partícula está momentaneamente em repouso. Está perguntando ele, está vendo? Tem uma questão aqui. A partícula está momentaneamente em repouso, está se deslocando na direção menos x ou está se deslocando em direção a mais x no ponto A e no ponto B do gráfico. Nesse ponto aqui, para onde que ela está indo?
Ela está parada, está indo para x positivo, está indo para x negativo. A mesma coisa para essa daqui. Depois, outra pergunta. A partícula está em x máximo negativo, em x máximo negativo, em zero, entre x máximo negativo e zero, ou entre x máximo negativo, positivo e zero, quando a sua velocidade é representada pelo ponto A e pelo ponto B. A velocidade da partícula está aumentando ou diminuindo no ponto A e ou no ponto B? Então, são várias perguntas. Então, agora vamos escrever, né? Vamos escrever. Então, a primeira pergunta. Nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui. Ela está se deslocando para x negativo ou está se deslocando para x positivo? Lembra? O oscilador harmônico ele vai sempre isso, né? Do x positivo para o x negativo. Então, aqui é o x máximo e aqui é o x mínimo, que é o menos x máximo. Porque o zero é o meio. Agora, nesse ponto A aqui, ela está indo para onde? Ela está indo para cá ou ela está indo para lá? Acho Pode que falar. pro X negativo, né? Porque... Vamos lá. Ah, por quê? Bom, eu acho, porque a figura A ali, Ah, você percebe que a extremidade do movimento, não sei se pode analisar dessa forma, tá um pouco mais à direita. E na figura B, que eu acho que é intervalo de tempo depois, talvez, ele tá meio que se deslocando para a esquerda, entendeu? Mas não sei se essa análise é certa, acho que não, na verdade. o que importa é pensar. Acertar. Seria. Se não começar a pensar, não vai sair. Então, essa análise sua é certa. Então, quer dizer, o resultado não está certo, mas tem que começar a pensar. Primeiro, então, você associou, você achou que esse tempo aqui não é um desse. Eu acabei de ver que ali o gráfico está em posição. Putz, agora entendi. Aqui é a posição dele e aqui é a velocidade. Isso. Peraí, então. Então, primeira coisa fundamental aí, que a sua conclusão foi antes de eu falar. Vamos olhar os gráficos, né? Então, essa daqui é a posição e essa daqui é a velocidade. O tempo aqui é o mesmo, então, aqui é o ponto de máximo. E aqui é o ponto de mínimo. Então, a gente sabe que no ponto de máximo não tem a velocidade zero. Então, esse daqui é o ponto de máximo. Esse daqui é esse tempo aqui. Eu não sei quanto que é, mas é um T0. Aqui é um T0. Nesse ponto A aqui, então, ela está por aqui. A velocidade dela está diminuindo, ó, porque a velocidade está indo para zero, né? A velocidade está aqui, ó. Então, em módulo, a velocidade dela está diminuindo. Esse valor aqui é um menos V0. Literalmente falando, se eu estou com menos 10 metros por segundo e depois eu vou para 0 metros por segundo, a minha velocidade aumentou ou diminuiu? Isso é uma questão de referência. Então, em módulo, a velocidade diminuiu. Em valor absoluto, a velocidade aumentou. Tá? Então, na questão do oscilador, eu preciso tomar muito cuidado quando eu falo com relação a isso. Aqui são as posições em termos de velocidade. A velocidade máxima dele é para cá, quando ele está passando para lá. Em valor absoluto, é sempre o máximo nessa posição. Mas aqui a velocidade é máxima, né? E a velocidade vai diminuindo, chega em zero, aí depois a velocidade vira para cá. Então, mas ela vai diminuindo, passa no valor de máximo para cá, aí ela para de diminuir. Mas ainda é negativo, depois cresce para cá. Então, só preciso tomar esse cuidado. Ela é negativa aqui, e está indo para o zero. Ó, a velocidade é negativa, e está indo para o valor de zero, porque aqui é o zero. Ela vai atingir o zero aonde? Na extremidade. Aqui ou aqui.
Só que ela estava negativa e está diminuindo. Então, ela está indo, ó, de acordo com esse gráfico, eu preciso dos dois gráficos. Senão ele não colocaria essa. Ele está indo para a posição de X máximo. Sim. Ela está diminuindo com relação a X máximo. Então, ela está aqui, ó, nesse, mais ou menos por aqui. Está indo para cá. Vai chegar aqui. Né? Aqui é o ponto que ela chegou nesse ponto. Então, esse ponto aqui é aqui. Que é esse daqui, ó. Aí depois ela começa a voltar. Certo? Então, ela começa a voltar, mas ela chegou em 0 e aí começa a aumentar a velocidade. Pronto, começou a aumentar a velocidade. Então, aqui onde que ela está? Tá indo no sentido negativo agora, de mínimo. Está indo em sentido negativo, mas está por aqui. Ainda está no positivo, né? Sim. Ela está na parte positiva por aqui. Tá certo? E vai chegar no máximo aqui assim. Pronto, então vamos lá. Então, a partícula está em repouso? Não, não está em repouso. Ela está se deslocando para X positivo. No ponto A. No ponto B, ela está se deslocando para lá. No X sentido negativo. A partícula, depois a outra pergunta. Então, vamos apagar tudo isso aqui e vamos para a outra pergunta agora. Vamos apagar tudo. Não devia apagar essa parte aqui. Senão vou ter que desenhar de novo. Agora, a outra pergunta. A partícula está em X máximo negativo, X máximo positivo, em 0, entre um e entre o outro, quando ela está aqui. Bom, nós já fizemos isso, né? Então, acabamos de fazer aqui. Ela está entre 0 e o X máximo. Tá? Porque ela está aqui nesse ponto, ela está aqui, ó. De novo aqui, vamos lá. Opa, cadê a canetinha aqui? Então, esse ponto aqui, que é a posição de x igual a 0, é o ponto de máximo aqui. Ó. Velocidade máxima. Velocidade máxima negativa aqui. Aí ele vai indo até atingir o máximo lá. E a velocidade máxima, que aqui vai dar velocidade 0. Aí depois ela vai decrescer a velocidade, vai chegar em velocidade 0 aqui. Então, essa outra parte aqui, onde que ela está? Nesse ponto, a gente já viu. Então, nesse ponto, ela está aqui. Que é entre o 0 e o x máximo positivo. Chamando aqui de x máximo positivo, esse ponto aqui, né? E esse daqui de x máximo negativo. No ponto B, ela também vai estar ainda nesse ponto, né, de x máximo e 0. Porque ela não vai ter atravessado... Repete, por favor, que eu não ouvi o começo. No ponto B, ela está se deslocando para o negativo, mas ela ainda está no ponto de positivo, né? Isso, exatamente. 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 Ainda está no ponto, ainda está entre o 0... E o x máximo. Ou, na verdade, entre o x máximo e o 0, mas bom, é nesse intervalo positivo aí, certo? É nesse intervalo positivo aqui. E agora, finalmente, a velocidade da partícula está aumentando ou diminuindo aqui? A velocidade aqui está diminuindo, né? Obviamente, porque está indo para 0, ó, o tempo vai passando, que é a mesma análise que nós fizemos lá, só que agora feita de outra forma. Nesse ponto aqui, que é nesse momento aqui, que é esse ponto aqui, a velocidade está diminuindo, né? Vai chegar no máximo ela é 0. Vai chegar aqui, nesse momento que ela é 0. O tempo está passando, ela está diminuindo. Claro que ela está diminuindo, ela está indo daqui para lá. Diminuindo em módulo, de novo, aquela história. Então, eu preciso dizer aqui que a velocidade está diminuindo em módulo. Porque aquela era menos 10 e vai passar para 0. Tá? Se você deve R$10, você está 10 negativo, e depois você pagou esses 10, bom, então você saiu do negativo.
Então, na verdade, aqui, a tua velocidade aqui está aumentando. Então, aqui eu posso dizer que a velocidade está aumentando em valor absoluto. Em módulo, ela está diminuindo, porque se ela é menos 10, depois ela vai para menos 9, depois ela vai para menos 8. Então, eu preciso clarificar isso. Eu preciso dizer, em valor absoluto, ela está aumentando. Em valor absoluto, ela está diminuindo, né? Claro, em valor absoluto é 10, 9, 8. Esse é o valor absoluto. Então, em valor absoluto, ela está diminuindo. Em valor real, ela está aumentando. Porque menos 10 é menor que zero. É claro, menos 10 é menor que zero. Então, eu preciso entender isso só dizer isso. Tá? Ou seja, na verdade, aqui a energia cinética dela está diminuindo daqui para lá. Tá? É velocidade e energia cinética, então eu preciso fazer essa diferença. Depois, o que ele me falou aqui? A velocidade da partícula aqui está aumentando ou está diminuindo? Ora, claro que ela está aumentando, né? Ela está indo para lá, ó. Vai atingir esse valor de máximo. Ela está aqui. Ela está indo para a posição 0, onde ela é o máximo possível. Aqui é a posição. Então, a partícula está naquela situação aqui, vindo para cá. E aqui é onde ela tem a velocidade máxima. Aqui é onde ela tem a velocidade máxima. É um exercício simples, mas é bacana da gente ver se entendeu tudo. Deixa eu ver se dá para dizer mais algum. Não, já acabou nossa aula, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses slides de exercícios aqui resolvidos, tá? Outro aqui bacana, com bastante questão desse tipo. Aí vocês deem uma olhada lá, e se tiver dúvida, me procura. Pode perguntar no WhatsApp, aberto para todo mundo, pode perguntar separado, não tem problema nenhum. Ok? Tem gente que é tímida, não quer fazer a pergunta para os outros verem, e tem gente que não tem problema, então eu respondo para todo mundo. Bom final de semana para vocês, certo? A gente se vê na terça-feira, e se tiverem dúvidas aí, pode perguntar, pode colocar lá no grupo, ok? Beleza, professor. Valeu, bom final de semana para o senhor também, e até semana que vem. Se Deus quiser, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.